tarde, professores. Para comemorar os 35 anos da atual Constituição Brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação Field Project, sob a supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao último episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Bernardo Tofano, aluno do terceiro período da FGV Direito Rio e serei o mediador do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre a Constituição planejada. As constituições brasileiras sempre planejaram, resguardaram e regularam as instituições nacionais. Entretanto, sabemos que estas instituições nunca foram imunes às críticas e ao experimentalismo. Hoje, elas enfrentam desafios como a tecnologia e a regulação. Para o nosso encontro, temos como convidado 2 ilustres professores. Ana Paula de Barcelos possui graduação, mestrado e doutorado pela UERJ, possui pós-doutorado em Harvard, atualmente é professora titular de Direito Constitucional na UERJ, é autora de diversas obras, como Constituição e Pluralismo Jurídico, a posição particular do Brasil no contexto latino-americano, e também Políticas Públicas e o dever de monitoramento, levando os direitos a sério. Paulo Corbal possui graduação e mestrado em Direito pela PUC-Rio, é doutor em Ciência Política pela UF, foi assessor na Procuradoria Regional da República da 2ª Região, e atualmente é professor na Universidade Federal Fluminense. Também é autor de diversas obras, como A Questão Financeira, o desenvolvimento das finanças públicas na passagem do Império à República, e Teoria Constitucional e Exceção Permanente, uma categoria para a teoria constitucional do século XXI. Bem-vindo, professores. Obrigado por participarem desse projeto e vamos começar o debate. Para a primeira pergunta, há uma grande divergência sobre as fases do constitucionalismo, sua origem e seu significado. No Brasil, as constituições sempre adotaram modelos escritos, extensos e liberais. Ana Paula, o constitucionalismo no Brasil deve resguardar essa tradicionalidade ou investir em um novo modelo, ampliando a sua adaptabilidade? Oi, Bernardo, é um prazer estar aqui, conversar com vocês. Então, Bernardo, eu acho que talvez a pergunta, né, a questão, a gente precise de algumas definições ou alguns esclarecimentos do que a gente está falando, né? As expressões tradicionalidade e adaptabilidade, a gente pode olhar para elas sob uma perspectiva de conteúdo, quer dizer, a Constituição como um instrumento de manutenção do status quo, ou uma Constituição que pretende algum tipo de transformação. Essa é uma perspectiva, eu não sei se é exatamente disso, isso que estava na sua cabeça ou na cabeça de vocês sobre a pergunta. Uma outra forma de abordar esta questão, que talvez seja o que está na sua cabeça, considerando o comentário que você fez antes acerca de constituições extensas e tal, envolve as opções, né, da Constituição como um texto analítico, como um texto dotado de uma especial rigidez, quer dizer, de uma superioridade hierárquica bastante reforçada, apesar da nossa experiência comprovar que ela não é tão difícil assim emendar a Constituição, portanto, esta é a nossa tradição, quer dizer, há uma tradição que foi muito reforçada em 88, né? A gente tinha menos, por exemplo, menos cláusulas pétreas, enfim, mas a gente sempre teve um modelo aí na República de uma Constituição rígida. Portanto, nesse ponto a discussão seria uma Constituição menos rígida ou uma Constituição que trate de menos
assuntos. E, portanto, eu acho que uma primeira questão é a gente um pouco definir de que a gente está falando afinal, né? Eu vou assumir que a gente está falando desta segunda dimensão da coisa. Portanto, será que uma Constituição que fale menos, trate de menos coisas e, portanto, deixe assuntos mais no plano da legislação ordinária, seria melhor? E aí, bom, eu tenho dois comentários sobre isso. A primeira pergunta seria melhor para quê? Né? Não acho que a gente tem tido um problema de adaptabilidade nesses últimos 35 anos de Constituição. A Constituição, de fato, fala muito sobre muitas coisas, bem mais do que ela deveria, provavelmente, a partir de uma premissa teórica de qual é o conteúdo da Constituição, enfim. Mas a verdade é que a gente, ao longo desses 35 anos, tem sido capaz, e aí a gente olha, né, para as emendas, e às vezes as pessoas até perguntam, não, tem emenda demais. Tem emenda demais, mas as emendas não dizem respeito ao coração essencial das opções constitucionais, elas dizem respeito a um conjunto variado de temas que estão na Constituição. Eu diria que houve um momento, na década de 90, em que um conjunto de emendas efetivamente alterou determinadas opções ideológicas da Constituição, em que você teve uma alteração do tamanho do Estado, das opções econômicas, sobretudo, da atuação do Estado na economia. Na década de 90, uma série de emendas que flexibilizaram e retiraram, fizeram exatamente isso. Quer dizer, elas jogaram para a legislação ordinária uma série de decisões que estavam na Constituição antes, algumas foram retiradas e outras simplesmente foram desconstitucionalizadas. Mas, assim, o certo é que emendas são aprovadas com relativa, eu não diria facilidade, mas a gente não tem observado um problema de adaptabilidade. Então, a minha resposta à sua pergunta é mais ou menos uma outra pergunta, qual é o problema? Quer dizer, a gente está pensando uma solução para que problema? Porque eu não acho que a gente tem, eu não observo, não acho que a gente tem um elemento de rigidez excessiva, assim, uma questão que está na Constituição não dá para ser mudada. Talvez a questão federativa e tributária pudesse ser um exemplo, mas eu não acho que a gente tenha essa evidência, porque ainda não se tentou, e, portanto, não se testou para saber se a Constituição seria um óbice a alterações nesse sentido. Então, eu acho que a gente mudar por mudar um modelo sem ter clareza de qual é o problema e por que a gente está mudando, eu acho que, enfim, não é especialmente proveitoso. A minha questão é qual seria o problema, e eu não vejo que a gente tem um problema de adaptabilidade neste momento histórico, pelo menos. Professor Paulo, você gostaria de realizar algum comentário em cima da resposta? Sim, vou usar da vantagem do retardatário, né, como a gente chama nas ciências sociais, assim, pegar carona, portanto, naquilo que a professora Ana Paula muito bem colocou, saudando já desde agora o projeto, levado a efeito por vocês, na FGV, e também saudando a colega, a professora Ana Paula, quem eu tenho o prazer de hoje estar aqui conversando. Da mesma maneira, eu pensei a sua questão no seu momento antecedente, né? Afinal de contas, que tradicionalidade, que adaptabilidade, para mim essas coisas não são termos que se opõem, são termos que remetem a experiências e a questões e a problemas, como a professora colocou aqui ao final, distintos, ou que podem ser distintos. Então, do meu ponto de vista, eu pensaria em primeiro trabalhar a tradicionalidade, o que isso vem ou o que isso remete à consciência nesse minuto. Como eu imagino a tradicionalidade, como eu a penso no seu questionamento, né? Se o nosso constitucionalismo deve resguardar uma tradicionalidade. Tradicionalidade nos remete à manutenção, permanência, à continuidade de uma certa estrutura institucional, uma estrutura de valores, de cultura. Então, a gente poderia começar perguntando se a nossa tradição ela é forte e desejada hoje em dia o suficiente para nós termos esse apego
de um tradicionalismo, ou seja, de uma postura de conservação das tradições que construímos. Pensar em tradição, no primeiro momento, seria pensar se a gente tem isso que o Habermas, por exemplo, vai discutir sob outra lente, né, a ideia do patriotismo constitucional, e a gente pergunta se eu tenho uma cultura constitucional que eu queira manter. É evidente que eu tenho a cultura constitucional, é evidente que eu tenho um construto histórico fabuloso no nosso país. A questão é quais as linhas de força hoje, né, no século XXI, nós entendemos que é desejável reforçar, que é desejável retroceder, que experiências institucionais foram deixadas para trás, que outras podemos construir. Então, quando eu penso em tradição, eu começo pensando por aí. E dou um passo ainda mais para trás, para um debate que vem da filosofia, né? E que o direito se apropria, justamente que a tradição ela me remete a um conjunto de problemas distinto do conjunto de problemas da adaptabilidade. Ela me remete a um conjunto de problemas atinente ao projeto de modernidade, ao projeto de racionalismo, de como você imagina o sistema jurídico, se ele realmente é um sistema racional, controlável, em que a vontade humana representada politicamente por aqueles que são os seus gestores e manifestantes da vontade coletiva são capazes de conduzir. Isso me remete a debates desta ordem, história versus modernidade, romantismo versus iluminismo, e que estão no cerne também da filosofia do direito. Um debate aqui bacana entre os hermeneutas, representados por Gadamer, e a teoria crítica mais alinhada à escola de Frankfurt, né, representada por Habermas, uma teoria crítica negativista, vou chamar assim, né, que nega as coisas. Então, você está pensando em tradição defendida pela escola hermenêutica, ou seja, eu preciso pensar o direito dentro de uma roupagem institucional, de um contexto, de um conjunto de valores, de uma cultura, que vai desmembrar uma série de variáveis dentro do direito, talvez com esse influxo europeu, o Haberle seja o maior representante contemporâneo, né, mais usado, pelo menos, numa tradição que vem dos Mendes, enfim, lá da jurisprudência alemã. E do lado da teoria crítica, nesse viés negativista, né, da influência da maneira como a escola de Frankfurt se apropriou do marxismo, uma ideia de negativação, de crítica para dizer as coisas que estão ruins, de denuncismo, as coisas não funcionam, as coisas são ruins. E a gente precisa superar as coisas dialeticamente e para aí, não tem propositura, né, do que eu farei, do que eu colocarei no lugar. Eu desconstruo, mas não sou capaz de construir algo no lugar. Então, quando eu penso em tradição, eu penso nesses problemas, entendeu, Bernardo? E pensando nesses problemas, eu pergunto, do ponto de vista da tradição, se é isso que é desejável para o constitucionalismo. Eu, particularmente, entendo que não. E que a tradição que a gente tem no constitucionalismo, e que às vezes a gente deixa meio de lado, é uma tradição de realmente favorecer a modernidade, a transformação social, o papel da agência humana como transformadora. Nesse sentido, na raiz desse processo constitucional, sempre teve a adaptabilidade. Parece que, nessa perspectiva, a meus olhos, sempre foi um legado do constitucionalismo, desde o constitucionalismo do século XIX, a possibilidade do ser humano construir coisas, fazer coisas, direcionar o seu destino, né? Bem da visão que você pode vir dos humanistas, pode vir para o iluminismo depois, pode vir para o processo modernista, você guiar o seu futuro, certo? Por meio da agência humana, pressupõe adaptabilidade, faz parte dela. Então, eu não consegui enxergar pensando uma questão de oposição. E aí, se eu fosse olhar só para adaptabilidade, eu entraria neste campo da nossa teoria não levada a efeito, né? A gente pode tentar fazer uma síntese dos cursos históricos da teoria do direito, a galera que aposta no transcendente, a galera que aposta no imanente, né? A galera que aposta nos valores, nas ideias e quer extrair de lá a permanência para a sociedade, a galera que aposta na vontade, no poder e na construção. Só que essas duas respostas, ou essas duas perspectivas, nunca se mostraram satisfatórias. A gente está aí circulando, girando e não se satisfaz com nada disso. Mas sempre houve uma terceira via, vamos chamar assim, dentro da teoria do direito, meio deixada de lado, né, que remete a Montesquieu e a outros, uma terceira via que é de olhar para aquilo que a gente faz, nossas instituições estruturais, ou seja, as instituições de base, né, os modelos de base, como a gente organiza a sociedade
e poder reconstruir, quem sabe, modelos estruturais. Então, nesse sentido de adaptabilidade, se for esse o sentido, eu avançaria para um outro lado, né? Avançaria assim. Eu acho que a Constituição ela não é o texto, ela não é o produto de uma vontade que assumiu o lugar da vontade divina, né? Na ficção do poder constituinte. Ela é um processo, e nesse processo a adaptabilidade que é imanente à própria ideia de modernidade, ela se manifesta ali como um desejo de rever estruturas. Rever estruturas. E isso a gente, como sociedade, como corpo político, tem que ser capaz de fazer de tempos em tempos. E para fechar, eu estou na linha de que a gente tem uma tradição no Brasil legalista, né? A ditadura fez uma porção de emendas à Constituição, ainda que sem esse nome, sem necessidade, né? Estou no Estado autoritário, para que eu faço texto? Enfim, então isso vem de uma tradição de legalismo, de formalismo muito presente no direito, e a gente soube lidar com isso, e eu acho que a Constituição de 88, inclusive, sobrevive muito bem, porque a gente faz política extraordinária, o tempo todo emendando, mexendo, ainda que a gente não mexa em estrutura, e esse deve ser o desafio, né? Se a adaptabilidade for estrutural, rever desenhos institucionais macroscópicos, né? Arranjo de poder, arranjo de sistema produtivo econômico, se a gente mexer nisso, aí a adaptabilidade é um grande problema. Fora isso, é a maneira como a gente sobrevive até chegar em algum lugar. Falei demais. Muito obrigado, professores. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Em 1891, os constituintes brasileiros adotaram o federalismo como forma de Estado. O federalismo brasileiro tomou forma durante os últimos anos do século XXI, com um extenso pacto entre o governo federal e as oligarquias locais. Passados 100 anos, a Constituição de 1988 inovou ao estabelecer 3 níveis autônomos de governo. Paulo, ainda há espaço para transformar o federalismo brasileiro? O atual arranjo é eficaz no propósito de combater as desigualdades sociais e regionais? Você quer uma tese de doutorado aqui em 2 minutos, ô Bernardo. Não sei, entendeu? Eu acho que a professora Ana Paula vai nos salvar, mas eu vou arriscar aqui alguma coisa, certo? Sempre há espaço para moldar, apagar e recriar instituições. Instituições são artefatos humanos. À medida que são artefatos, ainda que exista uma dureza dos fatos culturais, são moldáveis e transformáveis. Então, sempre sim, há espaço? Sim, há espaço. Sempre haverá. Eu acho que, inclusive, isso é dessa herança da adaptabilidade do próprio constitucionalismo clássico. Tá? Poder dirigir o futuro, olhando para o passado e reconstruindo o presente. Agora, o atual arranjo ele é eficaz para combater desigualdade? Responder que pode se adaptar à coisa, pode se mexer, ela pressupõe 2 atitudes. Uma atitude de mapeamento e uma atitude de crítica, pelo menos. Então, eu precisaria de um mapeamento com critérios bem definidos, que eu não os tenho agora, para dizer para você se isso é eficaz no propósito de desigualdade. Eu tenho um bom mapeamento, poder dizer qual é o critério que eu vou usar para dizer que o federalismo está funcionando, o nosso, né? O nosso federalismo. Se eu pegar, por exemplo, um livro recente, acho que da Marta Rede, 50 anos de Brasil, algo assim, o título, em 50 anos somos um outro país, entendeu? Triplicamos a população quase, avançamos, temos um SUS, temos um sistema de assistência universal. Funciona mal, porque o pessoal só olha o negativo, mas funciona bem um monte de coisa, certo? Então, inegavelmente, está dando certo. Agora, eu não consigo fazer uma relação de causalidade neste momento que me permita atribuir o sucesso dessas coisas ao nosso modelo federativo. Tá? Eu teria muita dificuldade. E aí, como eu não consigo mapear adequadamente, isso precisa de pesquisa, eu não sei dizer se ele é eficaz. Agora, eu também não posso fugir da sua pergunta, né? E sair como no personagem lá, que saída pelo lado lá, o leão da montanha. Eu não posso fazer isso, né? Não posso fugir. Seria indelicado. Não consigo mapear, ou seja, não consigo emitir um juízo lastreado em evidência, como está na moda do neocientificismo do século XXI aí. Então, não consigo fazer isso, tá, Bernardo? Te desafio aí no seu percurso do direito a pesquisar esse negócio.
Agora, palpite. Obrigado. Palpite eu posso dar, entendeu? Palpite eu posso dar, depois a professora Ana Paula nos corrige, certo? Que palpites eu acho que a gente pode extrair? Algumas diretrizes, né? Então, a primeira diretriz, se a gente olhar o fenômeno da desigualdade, o pessoal da economia social já estabeleceu isso há muito tempo, desigualdade é multidimensional, ou seja, as variáveis que moldam a desigualdade são múltiplas. Se o fenômeno é multidimensional, e se eu quero imaginar algum tipo de impacto do arranjo federativo hoje presente na desigualdade e, de certo modo, uma recíproca, como a desigualdade afeta o próprio arranjo federativo, porque mexe em sistemas de poder, obviamente, eu acho que a gente tem que começar a pensar o federalismo de forma multidimensional, de alguma forma, para o fim que você está perguntando, que é desigualdade social. Ou seja, eu tenho que começar a pensar o federalismo por setor, por fragmento, e talvez romper uma tradição da teoria da Constituição e do direito constitucional racionalista, uma tradição de querer sistematizar esse troço, né? Como se fosse um algoritmo mágico lá que a gente, tá aqui, o federalismo é isso, define assim, modelo americano, modelo colaborativo. Eu acho que isso não funciona mais. Em outras palavras, acho que isso não funciona. Mas é achismo, tá, Bernardo? Tem que pesquisar. Eu acho que não funciona. Ainda mais para o fim que você quer, que é um fim de tratar um fenômeno multidimensional. Então você vai ter que olhar o federalismo multidimensional. O que significa isso? O federalismo na saúde não é igual ao federalismo na educação, que não é igual ao federalismo nos arranjos de poder político, né? Os barões da federação, construídos lá para tentar explicar o Brasil no campo da representação política, etc., não tem o mesmo conjunto de forças e modelagens atuando quando eu estou pensando numa política pública de educação feita de forma federativa. Né? O federalismo que opera, por exemplo, no arranjo do desenho do serviço público jurisdicional, do judiciário, que é uma estrutura que a gente chama que é nacional, mas ele é federalizado, tem um poder judiciário todo da União, entendeu? Justiça Federal, e tem outro dos estados, o município não faz parte disso. É uma outra lógica, diferente da lógica do que eu vou fazer numa política de saúde, numa política de educação, do que eu talvez queira fazer para uma política de segurança, como os estados estão falidos e precisando de apoio, a União tem entrado nesse negócio, que é diferente, talvez, do que a gente pode pensar no federalismo para o meio ambiente. Eu não acredito, em termos de desigualdade, tá? Partindo de um achismo, que se eu estou lidando com um fenômeno multidimensional, os problemas federalistas tratados de forma unidirecional, ele não é capaz de dar resposta para o que você quer. Então, se eu fosse dar um chute, entendeu? Eu diria que seria ineficaz, criticamente, como ponto de partida, como hipótese, porque eu não tenho como dar uma resposta única para fenômenos plurais. E o direito tem que aprender isso, entendeu? Parar de querer fazer sistemas unitários para todo e qualquer caso. Então, o que vai funcionar para a saúde talvez não funcione para o meio ambiente, não vai funcionar para a gestão hídrica, não vai funcionar para a Amazônia, não vai funcionar para a prestação jurídica, não vai funcionar para as finanças públicas. Pensar por um federalismo fiscal, finanças públicas, altamente centralizado no Brasil, né? É outra lógica. Eu não consigo replicar as lógicas. Essa que é a questão. E aí eu talvez apontasse umas tendências, assim, até para pesquisa, né? Vamos começar a demolir essas amarrações que a gente faz entre a parte financeira do autofinanciamento com a parte política administrativa do federalismo. A correlação entre uma coisa e outra já não existe, descontar aí, né, desconsiderar num percurso de visão da nossa história, né? O perfil centralizador da nossa federação republicana, embora no Império a gente não fosse tão centralizado como as pessoas imaginam, as províncias, o Império não chegava lá, tá? Por uma questão fática, não por uma questão jurídica. O Império não chegava lá, ponto. O Império não chegava nos rincões do Brasil, tá? Nem a República. A República teve que fazer muita guerra, matar muita gente para conseguir chegar nos quadrantes mais distantes do Brasil. Tá? Então a gente tem um perfil centralizador. E isso a gente deve levar em conta. Nas finanças isso é muito presente. Por parametria, por simetria, o Supremo não deixa nada acontecer no país, nos estados e nos municípios. E nem o Tesouro quer que isso aconteça. Tá? A Fazenda Federal não quer.
acha que isso tem risco de gerar inflação, etc. A gente precisa melhorar a coordenação federativa setorial, fragmentada, porque a gente tem uma tradição, acho eu, e aí é o termo tradição de novo, né? De nossa história, de um federalismo romântico, idealizado, e de um federalismo efetivo. E no efetivo, o que eu acho que a gente experimentou sempre foi uma certa coordenação guiada pelo governo federal, muito centralizado. Então, a gente precisa realmente fazer a coordenação democrática, no sentido das instituições federativas participarem do processo, né? Vamos fazer um monte de confaz para tudo que é política pública aí, para os estados participarem desse troço, entendeu? E para o governo digitar tudo que é feito, governo central. Essa experiência a gente não tem, ou não teve, certo? A gente sempre teve uma experiência mais... o medo do patrimonialismo, o medo do colonialismo, o medo do Raimundo Faoro, entendeu? O medo da explicação da nossa cultura pelos liberalistas e pelo Faoro travaram uma porção de alternativas institucionais. E a gente precisaria, portanto, se eu fosse fazer um chute, caminhar nessa direção. Um bom mapeamento, pensar nossa história, romper o medo, né, da nossa dogmática, e quem sabe criar essa multiplicidade de arenas. E aí, sei lá, talvez o fenômeno multidimensional possa ser, de alguma forma, afetado pelos modelos e arranjos federativos. Nos salve agora, professora. Já falei muita Muito bobagem. obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Ai, ai. Bom, então, Bernardo, não é um tema fácil, e eu acho que o professor bem pontuou, quer dizer, são duas coisas diversas. Quer dizer, a estrutura federativa não é um meio para a redução de desigualdades regionais, sociais e regionais. Quer dizer, é uma forma de organização política. Assim, não estou dizendo que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, ela tem, mas assim, não adianta a gente pensar que a estrutura federativa foi pensada para promover essa finalidade, porque não foi, não é isso, né? Acho, e, portanto, assim, a avaliação de eficácia fica um pouco complicada, porque, quer dizer, a gente vai comparar com o quê? Né? Com o Estado unitário? Essa não é a realidade. Portanto, a gente tem uma certa dificuldade de fazer abordar a questão da desigualdade a partir dessa premissa, porque bom, então esse é o primeiro ponto, né? Acho que os dois temas, o tipo de relação que eles estabelecem entre si não é uma relação de meio e fim, não é uma relação de causa e efeito. Quer dizer, a redução das desigualdades é um objetivo geral do Estado e a gente tem a federação. Ponto. Quer dizer, a federação é uma realidade histórica com todas as suas dificuldades. Então, talvez a pergunta o pode ser, o que pode eventualmente se repensar na federação para potencializar a redução de desigualdades, né? Então, mas não em termos de eficácia, porque assim não tem como estabelecer essa relação. Bom, uma coisa que eu acho assim que é importante e enfim, você já falou, é ter uma dimensão histórica. A Constituição de 88, e portanto eu vou falar de federação, e aí eu fazer uma conexão com a redução de desigualdades, né? Como ele bem disse, né? A gente tem uma federação romântica, a gente tem uma federação ideal. Na federação romântica, há uma associação entre, bom, mais local, mais democrático, mais próximo dos problemas, mais, portanto, capaz, em tese, de dar solução adequada a esses problemas, e o problema da pobreza, da marginalização. Essa é a teoria. Nós não tivemos ainda, quando você pergunta assim, tem espaço, como é que é o espaço para transformar o federalismo? A gente nem começou direito ainda, na verdade, num federalismo, tá? A gente ainda está engatinhando. Por quê? Porque a gente teve momentos de oscilação, e a Constituição de 88
é uma Constituição extremamente centralizadora, ela mesma, em si, e, como o professor já disse, a interpretação que o Supremo deu a ela, quer dizer, bastante centralizadora. Eu até avalio que nos últimos 5, 8 anos o Supremo está começando a alterar um pouquinho esse entendimento extremamente concentrado na União, mas essa premissa que está subjacente de medo do poder local, né, de medo que o poder local vai fazer um monte de barbaridade, e, portanto, vamos concentrar na União para livrar estados e municípios das barbaridades das autoridades locais, continua um pouco subjacente. E aí, quer dizer, há um problema aqui que eu considero relevante, que é quando você, Suprema Corte, ou até mesmo Constituinte, você tenta salvar as pessoas nas localidades do poder político local, e você vai tornando o poder político local cada vez menos relevante. Por quê? Tipo, o que importa é o que o Congresso faz, o que importa é o que o presidente faz, não é o que o Estado faz, não é o que a Assembleia Legislativa faz, a Câmara, enfim, prefeitos, etc. E aí isso tem um efeito extremamente negativo, porque você gera uma irrelevância política, uma invisibilidade da localidade. Então, acho que a gente tem problemas jurídicos relacionados com a federação. A gente tem uma federação extremamente centralizada, a gente tem uma interpretação centralizadora, a gente tem um federalismo simétrico, né, uma obsessão pelo federalismo simétrico, em que todos os entes têm o mesmo regime jurídico, quando a gente tem uma realidade extremamente assimétrica. Portanto, acho que a gente tem problemas jurídicos com a federação, mas a gente também tem problemas econômicos, né? A gente tem os problemas de desigualdade econômica entre os entes que geram dificuldades na realidade da autonomia, né? E na capacidade da autonomia de cada ente de lidar com seus problemas. E a Federação Brasileira tem sistemas extremamente complexos de auxílios, enfim, de fundos e tal, de participação, que acabam gerando uma grande dependência dos entes locais em relação ao ente central. Mas, na verdade, a pergunta é mais complicada. Se a gente não tivesse esses sistemas, quer dizer, que nível de autonomia real os estados, ou uma parte, pelo menos, importante dos estados e dos municípios teria? Porque, na verdade, em termos de capacidade de arrecadação, não estou identificando dinheiro com desenvolvimento, capacidade de lidar com desigualdades sociais, mas dinheiro é importante. E aí, enfim, se o ente não é capaz de gerar esse dinheiro, esses recursos, isso se torna um elemento real, mas que quando a norma jurídica incide, você tem autonomia, muito bem, mas eu não tenho dinheiro para fazer as competências que eu tenho. Então, assim, na verdade, eu sei que eu não estou respondendo a sua pergunta, estou só trazendo outros problemas, né? Primeiro, então, acho que assim, a relação entre federação e redução da desigualdade não é tão singela, não é uma relação de meio e fim. Acho que existem potenciais, mas acho que a gente tem algumas questões jurídicas, sim, que eu acho que prejudicam a autonomia. Acho que a gente tem uma cultura, eu diria, uma tradição, se a gente preferir, centralizadora, e a gente tem uma questão econômica muito desigual no país, né? Então, talvez e eu não sei a capacidade, aí realmente, assim, a capacidade que o direito tem, que o direito constitucional tem, de criar incentivos para minimizar isso, ou seja, para que estados e municípios tenham melhores condições de gerar renda, gerar atividade econômica que gere renda, que gere arrecadação. Se a capacidade do direito de gerar incentivos para mudar essa realidade é limitada. Mas esse é um ponto relevante que o direito não pode ignorar. Acho que está bom. Me permite, Bernardo, uma ilustração, né, na linha do que a professora Ana Paula Claro, falou. sempre Eu não vou lembrar pertinente. o nome da ação, o número da ação declaratória lá no Supremo, mas o Supremo se manifestou sobre um artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, deve fazer uns 2, 3 anos, ou um pouco mais, em que o Estado do Rio, que está combalido, para não dizer que está falido, tá? Socialmente, economicamente. Combalido já foi um upgrade, né? Exatamente, para ser gentil.
né? A atmosfera, inclusive, espiritual do Estado, né? Tá ruim. Você não encontra as coisas acontecendo no Estado do Rio, no município. Mas, enfim, deixa para outra conversa. Mas teve um caso interessante, né, nessa linha. O Estado do Rio fez um fundo, ou botou na Constituição Estadual a previsão de um fundo para fomento de desenvolvimento regional, certo? E para este fundo previa alguns recursos, inclusive vinculava para o fundo recursos de, de verba transferida da União. Todo mundo sabe, quem está ouvindo no futuro, que por força de determinação constitucional, tributos são repartidos para tentar equalizar a desigualdade real econômica existente no país, e a geografia econômica não bate com a geografia político-jurisdicional, então a gente precisa de mecanismos de equalização. E o Supremo se manifestou de um jeito assim, ignorando o conceito de receita transferida, entendeu? Falou, não, a receita transferida para o Estado é da União. E se é da União, ela é receita de imposto. E se é de imposto, ela não pode ser vinculada a nada pelo princípio da não afetação, a vedação lá, a regra da não afetação que está no artigo 167 da Constituição. Ou seja, assim, eu sou professor de direito financeiro, eu tenho vergonha de um negócio desse, certo? De um ministro falar um negócio. Eu tenho vergonha. Vergonha institucional de um ministro decidir isso. O sujeito dizer que verba transferida ainda é da União. Então, assim, eu tenho vergonha. Não tem outra palavra. Assim, acabou contabilidade pública, registro, acabou tudo, certo? E você está pensando numa titularidade de origem quase transcendental. Então, o dinheiro é meu, pô, afinal de contas, eu que paguei o imposto, ora bola. Então, assim, aí julgaram inconstitucional, ou seja, o Estado não tem capacidade nem de cuidar de si próprio. Então, assim, uma federação, para a gente pensar, tá? Não tem resposta para isso que você perguntou, mas algo que tem que ser pensado, né? A gente precisa da União por um monte de coisa, por incapacidade financeira real do sistema econômico dos entes regionais e locais, mas também a gente precisa, de alguma forma, encarar nossos problemas e deixar o direito atrapalhar menos, né? Atrapalhar menos. E é isso, só para ilustrar esse negócio todo aí. Quando eu lembrar o número da DI, eu te mando. Bernardo, esse ponto que o Paulo colocou é porque, assim, existe uma... É quase como um paternalismo, sabe? Assim, não deixa as crianças fazer como se estados e municípios fossem criança e a União é o adulto. Então, não deixa as crianças fazerem porque elas vão fazer besteira. E muitas vezes, eu nem conhecia esse julgamento que Paulo mencionou, muitas vezes, assim, soluções que estados e municípios tentam para, enfim, gerir, às vezes, até seu patrimônio, né? Eu me lembro de uma decisão antiga, que foi um dos pouquíssimos casos, um exemplo, que a gente dá em aula de norma que foi declarada inconstitucional, norma da União, que foi declarada inconstitucional por invadir, extrapolar matéria de norma geral, que era uma norma da União que dizia como que todos os entes iam gerir bem, se podia ceder, se podia dar cessão de uso, se não podia e tal. E aí, enfim, o Supremo veio e disse que nesse caso, não, aí também não, né? Aí estados e municípios têm a possibilidade, no âmbito da sua autonomia, de gerir seus próprios bens, que é um recurso que que os entes locais têm, de tentar gerar renda, gerar receita. Aqui no Rio, alguns anos atrás, o Estado, acho que foi o Estado, ele fez tipo um polo ali na Ilha do Governador, perto da FRJ e tal, um polo de empresa, em terreno seu, em terreno de sua área, enfim, tentativas. Então, às vezes, o direito efetivamente pode atrapalhar. Muito obrigado pelas contribuições, professores. Mas vamos agora para a nossa terceira pergunta. Um dos maiores desafios experimentados por constitucionalistas e administradores públicos está no monitoramento de políticas públicas. Apesar de altos investimentos, pouca política pública social em um país grande e desigual como o Brasil. Ana Paula, como podemos efetivar o monitoramento dessas políticas públicas? A Constituição deve prever algum mecanismo específico? Bernardo,
eu acho que às vezes a gente tem uma ilusão meio quase fetichista com a Constituição, vai botar na Constituição, aí tudo vai mudar, né? Eu acho que seria, assim, super legal se a Constituição tivesse uma previsão genérica. A Constituição tem algumas previsões, quer dizer, de avaliação, até algumas introduzidas mais recentemente, lá no artigo 37, lá na ordem social sobre avaliação de políticas, mas a verdade é que previsões nesse sentido já existem há muito tempo na Constituição. Quer dizer, a Constituição já tinha avaliação de metas. Quer dizer, o Congresso Nacional tem comissões que fazem, em tese, né, fazem esse acompanhamento, ou pelo menos tem a competência de fazer. Então, assim, primeiro eu queria um pouco desmistificar a ideia de que uma disposição constitucional vai mudar a realidade magicamente. Não vai. Tá? Mas eu acho que também não seria, talvez possa agregar. Então, acho que poderia ser útil alguma disposição constitucional dizendo, olha, as políticas públicas devem, no seu desenho, prever sistemas de monitoramento? Acho que sim, acho que seria interessante. Né? Eu, particularmente, defendo que esse dever já existe no sistema atual, a partir de uma interpretação sistemática, mas um dispositivo expresso dizendo isso não atrapalharia, mas eu não tenho a ilusão de que ele ia mudar as coisas do dia para a noite, tá? Acho que existe um trabalho a ser feito no direito, na política, na administração pública, da percepção da importância de sistemas de monitoramento, de acompanhamento. Não vai mudar assim do dia para a noite, sabe? Mas acho que a percepção, há 8 anos, pelo menos, mais ou menos, eu tenho um grupo de pesquisa anual na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que trabalha com monitoramento de políticas públicas, e os alunos vão fazendo. Enfim, evidência que eu tenho algumas dezenas de políticas públicas que já foram examinadas aí ao longo desses anos pelos alunos, a conclusão é essa mesmo: existe pouquíssimo sistema de monitoramento, por várias razões, tá? Porque é caro, porque é complexo, porque a gente tem um pouco uma cultura do imediatismo, então a gente tem uma ideia muito maneira, vamos fazer a ideia, mas e aí, vai dar certo? Não sabemos. Um pouco de arrogância também, de tipo, não, claro que a ideia vai dar certo. A gente não precisa nem procurar depois, né? Então, há uma série de questões envolvidas nisso, e, portanto, esse diagnóstico é real. Tá? Como que a gente implementa sistemas de monitoramento? De novo, um dispositivo constitucional não faria mal, mas acho que passa um pouco por uma mudança assim, da forma de elaborar políticas públicas, do nível de prestação de contas à sociedade. Eu não tenho esperança de ser uma coisa rápida, sinceramente, né? Porque você vai ter mais monitoramento quando você tiver mais cobrança, quer dizer, existe uma dinâmica social aqui, né? Quando as pessoas cobrarem mais, quiserem ter a informação, você vai ter a demanda social, política, pelo sistema de monitoramento. Então, é um processo mais complexo, que eu acho que o direito tem um papel, eu sustento, enfim, inclusive a inconstitucionalidade formal de normas que não prevejam sistemas de monitoramento, um dever jurídico de monitoramento, tanto a possibilidade de exigibilidade. Então, assim, eu não estou abandonando o direito, eu trabalho com isso e, portanto, assim, eu tenho uma série de teses, porque eu acho que o direito pode contribuir, tá? Ele tem potencial, mas eu não tenho a ilusão, e acho que, enfim, essa é uma mensagem importante para os alunos, né, de que palavras no papel, no arquivo, transformam magicamente a realidade. Não transformam, elas são ponto de partida, e eu acho que não são ponto de chegada. Eu acho que nesse tema do monitoramento acontece a mesma coisa. Eu acho que hoje a gente está melhor do que há 8 anos atrás, quando eu comecei esse grupo, mas ainda está bem distante, bem distante. Obrigado, professora. Professor Paulo, gostaria de realizar algum comentário?
Eu gosto de falar, Bernardo, então se me deixar aqui eu vou falando, entendeu? Eu vou começar a sua pergunta de trás para frente, né? Você fez duas perguntas, se eu não estiver equivocado. Uma é se como podemos efetivar, tornar efetivo o monitoramento, e a outra era se a Constituição deveria prever. A Constituição vem sendo reformada, já somos 134, já somam 134 emendas, contando as 6 de revisão, e as últimas constitucionalizaram formalmente o monitoramento de política pública, tá? Então, vou começar de trás para frente, assim. A Constituição deve prever, Bernardo, ela já prevê. Poderíamos até dizer que, sem ter havido constitucionalização formal, ela já pressupunha, tá? Nas suas estruturas de controle, esse negócio. E como a gente tem ouvintes, é bom também esclarecer política pública, né? Eu sigo, gosto muito do pessoal dos franceses, da sociologia da ação pública, o Pierre Miller, Yves Sorrey. Então, eu trabalho com política pública como o Estado em movimento, é assim que eles definem, o Estado se mexendo. E eles têm uma definição a partir disso, né? O Estado, a gente que é da tradição europeia, a gente estudou teoria do Estado, a fotografia, a gente estudou a coisa estática. Os estadunidenses, na década de 50, começaram, na sua tradição empírica de reflexão, a falar, não, vamos olhar a coisa como ela é, pô, como acontece, né? O direito parou de se mexer com conhecimento empírico, né? Se tornou normativista, formalista, então o direito se tornou, durante muito tempo, um campo epistêmico distante disso tudo. Aliás, isso é algo que a gente tem que pensar, né? Reimaginar nossa postura como agente de um campo epistêmico de produção de saber, que a gente está deixando tudo para os colegas de economia, de administração. O direito daqui a pouco tem que ficar sentado no banquinho, não tem nada para falar para os outros, entendeu? Porque a gente não quer, só por isso. Ele não quer, forma mal os alunos, né? Porque forma leitores de livro, não forma pesquisadores de dados, então forma mal. Mas então, a política pública é o Estado se mexendo. O Estado ele age orquestradamente dentro de um modelo de racionalização limitada, modernista, burocrático, né? Num setor, intervém na realidade social, e isso é movido por um conjunto de agentes, é movido por crenças, por ideias políticas, por interesses materiais. Então, é um fenômeno bastante complicado. Monitorar é uma ferramenta assim, que pressupõe a própria ideia de políticas públicas, de policies, né? Sem monitoramento, não dá nem para falar em política pública, porque é um processo racionalizador da atuação do Estado. E sendo um processo racionalizador, nós precisamos ter vários níveis de visualização e análise do que o Estado faz. Um nível interno, em que o próprio Estado se vê, né, e ele mesmo produz sobre si dados, pesquisa, a própria burocracia trabalha, e um nível mais amplo de órgãos institucionais autônomos e nós, né, na sociedade, professores, professoras. É muito bom ter ouvido a professora Ana Paula falando que está lá de olho vivo na coisa toda. Eu também faço isso constantemente, então estou mais feliz ainda porque achei uma parceira nessa tarefa. Então, assim, pensando sobre essa perspectiva, assim, monitorar é imanente à própria ideia de política, faz parte do ciclo de vida de você trabalhar com o conceito de policies, de política pública, certo? Então, nesse sentido, tem que estar lá. Agora, por que eu acho que você pergunta se deve estar? Por causa desse fetichismo que a professora Ana Paula bem colocou, achar que se eu boto no texto tudo se resolve, e por conta da nossa leitura liberal, da nossa cultura, né? Por causa do Raimundo, a culpa é do Raimundo Faoro, entendeu? O medo do poder local e regional ser corrupto, guiado pelas milícias, pelos coronéis, essas coisas todas. Então, esse medo faz com que a gente constitucionalize para centralizar poder e impor de cima para baixo as coisas. Então, a gente agora tem na Constituição diversos enunciados textuais que cuidam de monitoramento de política pública. Então, a gente tem, por exemplo, já tinha antes, né? O artigo 17, terceiro, já tinha o 34, que já falava em política pública, ou seja, você já poderia pressupor dali, né? Falava em prestação de contas do presidente, do gestor, tribunal de... Você já podia presumir dali muita coisa. Mas a partir da emenda 109, de 2 anos atrás, mais ou menos, 2021,
A gente, por exemplo, hoje tem dois parágrafos, 13º, dois parágrafos 16, um no artigo 37 e um no artigo 65, que formalizaram isso. Então, lá no artigo 37 da Constituição, aquele que tem todos os princípios possíveis e inimagináveis, agora tem um parágrafo novo para a administração pública, o 16, os órgãos e entidades da administração pública, uma coisa mais lá, devem realizar avaliação de política pública. Tá constitucionalizado. Ou seja, a União já fazia isso, tá? Porque o TCU vem desde 2005, 2006, numa espécie de luta modernizante da gestão gerencialista. Então, ele vem cobrando isso da administração federal faz pelo menos aí quase 20 anos. Mas os rincões do Brasil, não. Então, quando você vê uma norma formalizada dessa na Constituição, eu acho que o espírito é esse. Isso vem desde Vargas, para lembrar a primeira pergunta da tradição. A gente joga para o poder central para nos libertar das oligarquias, entendeu? Então, jogou na Constituição para poder forçar municípios e estados a fazerem isso. Que o governo federal vem impulsionado pelos tribunais de contas, fazendo aos poucos, e infraconstitucionalmente também no governo federal já tinha uma legislação nesse sentido que foi potencializada nos últimos 5 anos. Então, você tem esse novo parágrafo 16, que a gente tem que ler, estudar. Tem o parágrafo 16 do 165, né, da Constituição Orçamentária, que foi toda recheada. De 2015 para cá, a emendabilidade constitucional ela é financeira, hegemonicamente financeira, orçamentária. E lá diz que as leis orçamentárias, diz o óbvio, né? As leis orçamentárias devem levar em conta o monitoramento das políticas. Isso já era feito por qualquer cidadão com 2 neurônios que trabalhasse lá na Secretaria de Planejamento no governo federal, tá? Mas agora eles querem uma amarração mais séria, e não apenas um trabalho de burocratas. Eles querem que isso se institucionalize. A gente vai ter que ver quais os efeitos jurídicos, qual o alcance normativo desses dispositivos. Tem que escrever isso aí para frente. Eu não tenho muita paciência para escrever essas coisas, mas talvez você tenha, Bernardo. Entendeu? Porque isso agora está aí, certo? As LDOs no governo federal, eu vou falar só do governo federal, que eu sou servidor federal, é o que eu conheço, tá? Então, assim, o governo federal já vinha, por lei de diretrizes, estimulando, colocando isso, né, nas suas leis de diretrizes, o Tribunal de Contas da União, uma série de ações de monitoramento de política pública, que não decide nada, né? Monitoramento, não decide nada, não diz que é ruim e tal, só diz assim, ó, não está andando bem não, está meio feio esse negócio aí, melhora. Se não melhorar, daqui a uns 2, 3 anos, quando eu fizer uma auditoria de prestação de contas, eu condeno. Foi feito tem um esquema interessante. Aí, no governo federal, em 2018, a gente teve um decreto que criava o Comitê de Monitoramento, uma coisa assim, de avaliação dos subsídios, porque ninguém fiscalizava desoneração de tributo, né? Eu me espantei, por exemplo, no estado do Rio, que depois que o Rio faliu, né, que teve que pegar dinheiro com a União e tal, várias restrições. Aquilo que a FMI sempre pôs com o governo federal aprendeu e faz com seus devedores internos. Então, ele cria uma porção de condicionalidade para os seus devedores internos. Então, o estado do Rio começou a ter site de transparência. Você pega aí da gestão da corrupção de 2008 para frente, como essas coisas vão mudando, de 2016 para frente, a gestão do pessoal da Secretaria de Planejamento do Rio avançou estupidamente, certo? Então, você já tinha essa previsão. Depois, no governo federal, um decreto substituiu esse e criou, não sei se está funcionando, para pesquisar, Bernardo, mais uma, para ver se está funcionando, Conselho de Monitoramento e Avaliação de Política Pública. Na ANS, já tinha a obrigação de fazer análise de impacto regulatório, que por um outro decreto também foi no governo federal generalizado para todo mundo, e ninguém sabe fazer isso, nem mestrando, o Matheus também não sabe, o professor não sabe, porque a gente não é ensinado, a gente é ensinado a ler livro, não é ensinado a trabalhar com dados. Então, assim, o governo federal já vinha, tá? Trabalhando o que era óbvio, dentro de um modelo de burocracia weberiana potencializado que a gente tem aí. E a Constituição colocou isso na emenda 109 no seu texto. Tá? Colocou isso diretamente no seu texto. Ela já existe, tá, Bernardo? Perguntar se deve, já era, Bernardo, já está lá. Mas se você quiser mesmo deve, eu digo para você que não, é indiferente, porque sem monitoramento nada mais acontece, né? Não é possível falar em política pública sem avaliação e monitoramento de política pública. Você vai falar de intuição, mas não de política pública, policy, que é um sistema racionalizador. Agora, como eu efetivo isso? Aí, Bernardo,
É o problema de toda a vida, entendeu? As pessoas são... O ser humano, eu sou de uma linha antropológica, entendeu? Não russoniana. O ser humano é isso aí que você conhece. Mata, ama, entendeu? Faz violência extrema e no outro dia faz carinho. Então, como é que é efetivo isso, né? Rouba, cuida dos seus interesses individuais, mas no outro dia está lá cuidando do próximo. É essa coisa. Como é que a gente efetiva? Tem que ter um trabalho cultural, institucional, de mudança institucional. Não é botando na Constituição que você vai ter uma varinha de condão que resolve as coisas. É um trabalho de mutação incremental, certo? E eu acho que ajuda colocar no texto da Constituição, desde que a gente não lê isso paternalisticamente, como bem colocou a professora Ana Paula, assim, né? Como o grande pai, governo central, que quer lá, todos os poderes locais são corruptos, entendeu? Só o TCU funciona. Eu entendo, tem muita verdade nisso, tá, Bernardo? No Rio de Janeiro, todo o TCE foi afastado por corrupção. Então, assim, tem verdade nessas coisas, mas a gente não pode ser colonizado pelo medo institucional. Senão, as coisas não avançam, certo? Você vai ser sempre um conservador da mudança, da adaptação que é inerente ao fenômeno jurídico. Então, assim, eu acho que sim, deve estar lá para servir como um aprendizado institucional. Mas só isso, entendeu? O efeito real disso no dia a dia. Será que a gente, por exemplo, vai fazer uma teoria da invalidação do, sei lá, do gasto público porque não fizeram monitoramento? Eu até escrevi um artigo há um tempo atrás sobre isso, porque o TCU faz isso com os benefícios fiscais no governo federal. Porque lá eu tenho emenda 109, eu tenho LDO, aí ele vai e julga a inefetividade da regra porque não fizeram a conta de compensação do benefício fiscal. E qual é a consequência jurídica da inefetividade? Dá uma espécie de habeas corpus para o gestor. Ele pode descumprir a lei sem ser punido na prestação de contas. Eu não sei qual vai ser o efeito que vão extrair disso, tá? Efeito jurídico ali apequenado. Mas eu acho que faz bem, de alguma forma, isso ter aparecido neste momento histórico, tá? Muito obrigado pelos comentários, professores. Vamos à nossa penúltima pergunta. Mangabeira Unger, em um artigo, comentou que a tradição constitucional brasileira é o produto de duas tradições maiores: a protodemocracia dos Estados Unidos e o weimarismo tardio das constituições europeias. O autor defende que as ideias institucionais dessas tradições não aprofundam a democracia das sociedades contemporâneas, sendo necessário exercitar a imaginação institucional. Professor Paulo, como devemos incentivar e promover o experimentalismo constitucional? Tem um monte de pressuposição aí na sua pergunta, né? O que é experimentalismo, construtivismo, o pensamento do Mangabeira. Eu particularmente gosto muito do que o Mangabeira coloca, mas significa que gostar não significa aderir, tá? E requer de nós uma certa sagacidade intelectual, porque o Mangabeira ele é um pensador que transita com muita facilidade entre o trabalho de reflexão acadêmica e o trabalho pragmático, entendeu? De um discurso político transformador. Então, ele inclusive tenta dividir suas obras, as mais acadêmicas, as mais político-imediatistas, né? Mas isso é inerente ao modo como ele pensa. Então, ele é um sujeito da praxis, ou do modo como ele entende a pragmática, tá? Ele é de uma corrente de teoria crítica que no Brasil foi lida pela chave de Frankfurt, e por isso Mangabeira, como eu também fiz, foi jogado de lado durante muito tempo, né? Porque a gente achava, isso é mais uma teoria crítica dentro daquele pacote todo, direito alternativo, crítica desconstrutivismo, e nunca foi isso. Nunca foi isso. Ele é de uma teoria crítica propositiva. Ou seja, ele não quer simplesmente dizer que as coisas vão mal, porque o capitalismo, porque o sistema é não democrático. Ele não quer esse tipo de pensamento. Ele quer que você fale assim, vai mal, então vamos mudar. E aí ele estaria em que caminho? Ele, talvez, na minha visão, entre os transcendentalistas, né, os naturalistas, neo-naturalistas, jurisprudência dos valores, e os imanentistas,
o pessoal desde o positivismo, do formalismo e do neopositivismo argumentativista do direito aí, entre essas coisas, por isso ele fala de um weimarismo tardio no Brasil, né? A galera que está discutindo o princípio, os transcendentalistas, né? As coisas, ideia maravilhosa, que a Constituição está cheia, da onde eu extraio a eficácia do céu. E entre os imanentistas, tem que estar tudo no texto, tem que estar tudo no poder tem que fazer e tal. Ele segue um caminho de reflexão, que é um caminho de resgate da agência humana. Eu não vou nem chamar de resgate, de manutenção do projeto iluminista da agência humana. Assim, ele é um sujeito que aposta grandemente na capacidade do ser humano transformar a realidade. Grandemente. Ele tem um livro de filosofia, o Self-Awakened, para falar sobre isso. Tá? Então, isso é uma premissa. Isso é contra o estruturalismo, isso é contra, entendeu? O pessoal da filosofia profunda, da sociologia profunda. Ele tem uma aposta muito grande na agência humana. Tá? Sem romance, uma aposta na agência. Outra aposta grande que ele tem é na possibilidade da gente mudar estruturas. Ou seja, ele não está dizendo que resolver um conflito na sociedade por meio de um teste de razoabilidade proporcional é algo inútil. Em momento algum ele está falando isso, tá? Às vezes as pessoas acham que ele está dizendo isso. Não é. Ele está dizendo que isso é insuficiente. Ou seja, esses problemas existem na sociedade, o judiciário apenas faz o seu papel, que é o papel básico de qualquer serviço público jurisdicional, resolver conflito, entendeu? E na resolução de conflito, vai lá, inventa as histórias, cria narrativa, inventa princípios, essas coisas. Mas ele diz que esses conflitos emergem de possíveis escolhas macroestruturais e não apenas microestruturais. Então, ele entende, por exemplo, que eu tenho problemas de ordem econômica do capitalismo que eu tenho que tratar lá na base, e não ficar resolvendo o Código do Consumidor, que tem todo o seu valor, toda a sua importância. Né? Se a gente tivesse que pensar aqui em federação, que foi perguntado, né? Seria olhar o que de fato é o arranjo federativo, não apenas os conflitos que tem mais dinheiro, não tem competência, não tem. Então, ele transita num campo muito difícil para a gente acompanhar, que é esse campo de pensar um direito que revisita a construção de macroestruturas. Isso é muito difícil. Tá? E tem uma outra dificuldade no pensamento dele, é que ele é um sujeito de uma cultura absurda e que ele sintetiza rapidamente vários fluxos complexos de pensamento. Então, assim, ele vai conversando com um monte de gente, às vezes você fica, cara, eu já li isso em algum lugar, entendeu? Isso não é dele. Mas ele vai se apropriando desse conjunto de coisas e criando coisa nova. Então, assim, o Mangabeira ele me cativa por isso. Às vezes, a parte mais política dele me irrita, porque ele tem uma retórica que parece que ninguém vê o que só ele vê, né? Então, isso me irrita às vezes. Mas, tirando isso, e mais, é um brasileiro, professor de Harvard há 30 anos, né? Escreveu uma tese em Harvard, leram aquilo e falaram, você não pode ser aluno, você tem que ser professor, vem aqui dar aula, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, a gente precisa valorizar esse tipo de coisa. E o pensamento dele, por seguir essa trilha, essa terceira via, ele é um pensamento preocupado com modelagem de macroestruturas e necessariamente, portanto, com experimentação institucional. E já que a cultura é um artefato, já que o agente humano é construtor da cultura, já que as coisas não estão sempre permanentes e estão sempre em movimento, né? Uma filosofia da história sempre em transformação, a gente precisa controlar a transformação e não ficar com medo da transformação. Então, ele tem esse caminho. E partindo dessa ideia e desse caminho, né, como a gente poderia incentivar e promover o experimentalismo constitucional? Como é que a gente poderia fazer isso surgir? Bom, eu acho que fazendo o que vocês estão fazendo aqui já é um grande passo, né? Pensar, falar sobre as coisas, né? Então, pensar na educação jurídica, naquilo que a gente produz, nós que somos professores, no caso, né? Na ciência do direito, no sentido da sua produção acadêmica, o que ela está produzindo. A gente está fazendo ainda direito para advogados, as pessoas estão preocupadas sobre o índice de aprovação do OAB da Faculdade de Direito. Não tem nem que comentar sobre isso, entendeu? Então, as pessoas estão preocupadas com o imediato. E a experimentação requer uma preocupação com o imediato, com aquilo que tem um pouco mais de largueza, de profundidade, algo maior que a gente.
Então, a gente precisa mudar a nossa formação, nossa educação, aquilo que a gente faz com pesquisa, ter outros olhos, né? A gente precisa, talvez, incentivar as estruturas de democracia que estão sendo agredidas, a experimentação democrática, né? A retórica política vem se apropriando do regime democrático para aquilo que não é democrático. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente precisa democratizar estruturas institucionais, porque onde tem mais gente, a Axel Honneth trabalha isso a partir de John Dewey, que também é uma inspiração do Unger. A democracia tem uma dimensão cognitiva, né? Onde tem mais gente, a gente amplia nosso espírito, nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de buscar solução, de resolver os conflitos da sociedade. E institucionalmente, eu acho que a gente tem que ter coragem de despetrificar o direito. O professor Godoy, comentando o Unger numa palestra, disse que a gente, para casa cláusula pétrea, tinha que ter uma cláusula britadeira, entendeu? A gente precisa despetrificar o direito, precisa fazer as coisas acontecerem. Vou fazer reforma tributária, vai violar o princípio federativo, porque vai tirar o ICMS dos estados. Acabou, não faço mais nada. Aí eu tenho que chamar um processo constituinte, entendeu? E aí, se eu chamar um processo constituinte, olha para o Chile e depois você discuta. Entendeu? Então, eu tenho que criar institucionalmente espaços de experimentação, tenho que valorizar isso, desde a academia à estrutura burocrática do Estado, para que isso chegue na sociedade. E o perigo que isso tem é a apropriação retórica por setores autoritários que se dizem democráticos só da língua para fora, tá? Democracia, como sempre foi usada no Brasil na década de 30, né? Você tinha lá um autoritário, Azevedo do Amaral. Não, isso aqui é democracia. Não, isso não é democracia. Isso é a sua cabeça usando uma retórica democrática para impor as coisas aos outros. Então, tendo esse cuidado, eu acho que é como a gente pode começar a trabalhar. Falei demais. Deixa a professora nos salvar. Professora Ana Paula de Barcelos, gostaria de realizar algum comentário por cima? Não, eu quero fazer só assim, realmente assim, o Mangabeira é uma fonte muito rica e muito complexa, assim, porque ele não está trabalhando só no nível, enfim, o debate, ele está trabalhando no nível filosófico, até antropológico, né? Mas eu acho que assim, essa questão do experimentalismo, o Paulo mencionou o Chile, eu acho que há algumas coisas que nós temos, nós no Brasil, direito brasileiro, a gente tem uma certa dificuldade e que eu acho que poderiam ser úteis ou, enfim, servir de algum espaço de mais fomento para a experimentação. Uma coisa é isso que Paulo já falou, que a gente já falou, na verdade, que tem a ver com a federação, né? A gente, enfim, tradicionalmente, a ideia de experimentalismo, sobretudo institucional, ela está ligada à localidade, quer dizer, você testa, né, num espaço menor, num ambiente menor e tal, experiências, e aí, quer dizer, aquilo vai funcionando, não vai funcionando, vai mudando, e aí aquilo vai sendo copiado ou não vai sendo copiado, adaptado. Então, assim, a federação, a capacidade que o ente local, e aí, em geral, o município mesmo, né? O ente local, talvez até em unidades menores do que o município, porque muitos dos nossos municípios são muito grandes. Então, esse é um ponto, né, para a questão do experimentalismo. Um segundo ponto tem um pouco a ver com a ideia, e aí o Paulo mencionou o Chile, né, enfim, na primeira fase, digamos assim, do processo constituinte, a gente conversou com algumas pessoas e eles tinham umas ideias lá de financeiro, inclusive de estruturação financeira do Estado, novos arranjos, e aí eles conversaram para ver como que era no Brasil e tal, e aí eu me lembro que era uma coisa assim muito diferente da tradição deles, o que eles estavam propondo. E não deu certo, nada deu certo, enfim, como todo mundo sabe. Mas o ponto era o seguinte, esse é o ponto que eu quero destacar. Tipo assim, por que vocês não planejam ou propõem um experimento com prazo? Com prazo, porque a gente tem sempre essa pretensão de que a gente vai mudar para sempre. Com prazo, tem esse prazo. Quando venceu esse prazo, volta, se não tiver dado certo. E aí a dinâmica política, assim, isso talvez dê um certo conforto maior à ideia de eu posso experimentar, eu posso tentar uma outra forma, eu não estou vinculada àquilo para toda a eternidade. Tem um prazo.
E aí a mobilização política vai definir se aquilo continua, se aquilo muda, se aquilo volta. Então, essa ideia, nós não temos essa prática no Brasil, né? De previsões com prazo. Mas é uma possibilidade que talvez dê mais conforto ao experimento, né? Que você tem um compromisso limitado, não é para sempre, não precisa ter uma lei para revogar. Tipo, a inércia vai revogar, aí você vai ter a movimentação política para que não revogue se o experimento estiver funcionando. E eu acho que uma terceira coisa, esse é um tema assim, que está um pouco na minha cabeça, é humildade, sabe? Assim, a experimentação envolve um pouco a ideia de humildade, tipo assim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei, a gente está testando, quer dizer, a gente tem limitações epistêmicas, a gente não sabe, a realidade é complexa, como é a melhor forma? A gente não sabe. Então, a experimentação envolve, assim, isso eu até tenho vontade de escrever alguma coisa sobre isso em algum momento no futuro. Tipo assim, a democracia demanda um pouco essa virtude, e a experimentação mais ainda, porque a experimentação tipo assim, eu acho que isso pode ser uma boa ideia, mas eu, na verdade, não sei, eu não tenho garantias. A gente vai ter que testar para ver, e vai ter que mudar, e aí a gente conecta com o tema de monitoramento de políticas públicas também, porque, assim, a gente tem muitas ideias, elas podem ser muito boas, mas no fim do dia elas podem não produzir o resultado desejado. Então, mas a gente tem uma cultura muito arrogante, em que todo mundo é a última Coca-Cola do deserto e sabe o oráculo, né, do conhecimento, e assim, tem uma revelação e sabe tudo. E aí é difícil de experimentar, porque né, é difícil de admitir que a gente não sabe e que a forma de aprender é tentar e corrigir e reconhecer e tal. Então, eu destacaria, assim, muito sumariamente, essas três coisas. E é muito interessante, porque, assim, o Mangabeira tem essa coisa, tipo assim, e não tem essa, tipo, compromisso de que eu sei de tudo. Não, é a questão da construção, do conhecimento. Então, eu destacaria essas três coisas, assim, de um ponto de vista mais operacional das nossas instituições. Quer dizer, federação, essa ideia meio doida de coisas temporárias que podem. Quer dizer, até no âmbito da regulação, isso está acontecendo, né? Começando a acontecer, esses experimentos regulatórios de um determinado setor, e essa questão da humildade, assim, para a gente aprender. Ter a humildade de saber, reconhecer que não sabe e que, sim, a gente está tentando aprender. Obrigado, professores. Este é o nosso último episódio da nossa série para comemorar os 35 anos da Constituição. Portanto, pelo avançar do horário, Ana Paula, gostaríamos de saber qual é o tema que você considera que deve ser de interesse de futuros constitucionalistas. Pesquisa empírica. Eu acho que a gente precisa Paulo, conhecer a realidade. perdão. Eu acho que a gente precisa conhecer a realidade, qualquer que seja o tema. Paulo, em sua opinião, Vou fazer coro à professora, mas vou dar um outro nome para isso, só para não ficar igual. Entendeu? Vou chamar isso de reposicionamento ontológico e epistêmico do campo jurídico, entendeu? Vou dar um Bonito, nome para ficou esse bonito negócio. isso. Dá até uma ementa, entendeu? É o reposicionamento ontológico e epistêmico no campo do direito. Ou seja, a gente precisa nos formar humildemente, né? Utilizando a virtude da humildade, muito bem frisada aqui, nos formar humildemente com pessoas que no século XXI abandonamos certas capacidades que nos ajudariam muito a refletir e a pensar, e que nossos colegas das ciências sociais são treinados e fazem abundantemente, certo? Então, a gente precisa voltar a colocar o direito num lugar, num campo em que o fenômeno jurídico não é apenas enunciação normativa, em que o fenômeno jurídico é experimentação humilde, é mapeamento de dados e de fatos, e a verdade é que o direito não sabe fazer isso, né? A socialização da formação educacional do direito não faz isso, né? Não estuda estatística, não faz análise de dados. Você vai a Harvard, como um aluno meu aqui da UF foi há uns 2 anos atrás, está no quarto período fazendo o quê? Estudando R e estatística, entendeu? Para fazer análise, disciplina, análise de dados de faculdade de direito. É isso.
É isso, entendeu? Se não começar por aí, você não tem uma possibilidade de ampliar a sua reflexão transdisciplinar e a sua capacidade de experimentar vai ficar muito tímida, pelo menos do ponto de vista do jurista, certo? Vai ficar individualizada, egoística, porque aí só o sujeito que tem a capacidade impressionante de articular isso tudo participa do debate, né? E a gente forma mal os nossos alunos, que só os forma para, sei lá, para virar advogado, virar juiz, virar procurador, o direito é fazer uma porção de coisa, não é só para fazer isso. Então, eu faria coro aí, dentre uma porção de outras coisas que a gente poderia citar, né? Eu diria isso. E dar um exemplo de gente que trabalha assim, né? Que seguindo a linha do, do, do Unger, talvez ali na USP, o professor Lucas Fukuyamato, trabalhando construtivismo constitucional e construtivismo na teoria do direito, professor na ciência política, Carlos Sávio, no direito também é o pessoal de Minas ali, o Godoy, na PUC Minas, tem a galera pensando nisso, nessas coisas. Assim. Mas se não houver uma mudança no nosso reposicionamento, entendeu? Como acadêmicos, nada vai para frente. Muito obrigado, gente. Em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer a presença de ambos professores hoje. E para concluir, vocês gostariam de fazer alguma sugestão de leitura ou alguma recomendação? Vou sugerir o Lucas Fukuyamato, e Construtivismo Constitucional, um livro de 2019, sei lá. Inclusive, vou levá-lo aqui trazê-lo, né? Levá-lo, não, trazê-lo à UF semana que vem, se alguém quiser ir lá assisti-lo, terça-feira, à tarde. Eu vou sugerir até um livro que vocês aí, GV, editaram sobre pesquisa empírica no direito. Eu acho que é uma leitura na linha dessa nossa recomendação que pode ser útil para vocês. Para todo mundo, né? Para vocês não, para a gente. Obrigado, gente, pela atenção de todos. Eu sou Bernardo Quintanilha Tofano e fui o mediador deste debate.